Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre atividade especial. E atividade especial é aquela exercida exposta a agentes nocivos ou então em alguma atividade que cause risco à sua saúde ou à sua vida. É aquela famosa insalubridade, periculosidade, penosidade, mas não é bem isso. Essas questões são trabalhistas, mas é um indicador de que você está exposto a alguma atividade nociva, sim, para fins previdenciários. Nem tudo que é insalubre, perigoso e penoso é considerado atividade especial para o INSS, e algumas coisas que não são consideradas insalubres, penosas e perigosas, né, para a Justiça do Trabalho é considerada atividade especial para o INSS. Então, para ficar tudo bem claro sobre isso, hoje a gente vai trazer informação específica sobre o agente nocivo ruído. Geralmente, pessoas que trabalham em fábrica, em construção civil, dependendo do maquinário que utiliza, é exposto sim ao ruído. E muitas vezes você não conseguiu comprovar isso por causa das situações que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje, e outras vezes você pode até fazer uma revisão da sua aposentadoria, às vezes comprovar essa atividade através do PPP, exposto a esse agente nocivo, corrigindo o PPP. Dá para fazer uma revisão, às vezes dá para conseguir mais tempo de contribuição e assim, consequentemente, você consegue aposentar ou então aumentar o valor do seu benefício, tá bom? Assiste esse vídeo que vai ficar bem explicadinho para vocês. Mas antes do conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência Social e para que eu saiba que vocês estão gostando dos vídeos. Relembro vocês dos nossos links, nossos cursos, na descrição do vídeo tem os links para você acessar. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Bom, pessoal, em relação ao agente nocivo ruído, temos muitas complicações, tá bom? Precisa analisar certinho o PPP. O PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário e nele consta todas as informações dos agentes nocivos que você estava exposto quando trabalhou em um determinado local, né? Em uma determinada empresa. E se não vier constando no PPP o ruído ou a medição do ruído, não vai ser possível você conseguir a sua aposentadoria. Outras vezes, o ruído até consta ali acima do limite de tolerância, que eu vou trazer aqui para vocês no vídeo também, porém, outras informações ali constantes no PPP invalidam a medição feita ou até mesmo a informação constante no PPP. Então, é necessário ter muito cuidado. Além disso, algumas coisas o INSS considera e outras você só consegue comprovar na justiça. Então, vamos aqui aos poucos para poder explicar para vocês. O ruído é justamente aquele barulho muito alto que você está exposto no local de trabalho. O ruído tem que ser medido no ambiente de trabalho e não exatamente o que o empregado ouve. Vamos utilizar outras palavras mais técnicas um pouco. Quando você trabalha exposto ao ruído, geralmente eles te dão aquele EPI, que é o plug que você coloca, ou a concha, que é aquele maior que você coloca também no ouvido. E esse equipamento de proteção, ele neutraliza um pouquinho o ruído do ambiente do trabalho. Então, por exemplo, o EPI que você usa, ele reduz 13 decibéis do total do ambiente do trabalho. Então, é 100 decibéis no ambiente do trabalho e esse EPI reduz 13 decibéis. Então, você ouve ali, o que o empregado realmente ouve é um pouquinho mais baixo do que o ruído do ambiente do trabalho. Isso faz com que não seja, muitas vezes, considerado uma atividade insalubre, perigosa, penosa para fins trabalhistas, porque tem o EPI fornecido por empregado. Porém, no INSS, a análise é diferente. Para fins de ruído, a utilização ou não do EPI não faz diferença. O INSS quer saber qual que é o ruído do ambiente do trabalho, ainda que o empregado use ou não o EPI. Então, muitas vezes, as empresas, quando vão preencher o PPP, colocam a medição do ruído com a atenuação do EPI. Então, ao invés de colocar 90, coloca 80, porque o EPI protegeu o empregado em 10 decibéis. Um exemplo, tá? E aí, fica abaixo do limite de tolerância e não dá certo, mas está preenchido de forma errada, porque o INSS quer saber qual que é o ruído do ambiente do trabalho. Então, isso é uma coisa que a gente sempre questiona a empresa quando ela manda um PPP muito próximo ali dos limites de tolerância do INSS, e a gente questiona, né, se é com a neutralização ou não, para que a empresa corrija se for
preenchido de forma errada. E já aconteceu muitas vezes, realmente, da empresa preencher de forma errada. O ruído ele é medido no ambiente de trabalho, então precisa ter havido a medição do ruído em algum momento desse vínculo seu de emprego. O ideal é que a empresa faça a medição do ruído quando criou ali um ambiente do trabalho e refaça essa medição quando o ambiente do trabalho é modificado. Às vezes muda uma máquina, às vezes muda de lugar, às vezes muda a sede da empresa, aí precisaria fazer uma nova medição do ruído. Só que ele é medido, então é necessário que exista algum laudo técnico, de preferência o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, ou geralmente aparece o PPRA, que é mais simples, mas às vezes consta ali o ruído constante no ambiente do trabalho. E aí, com essa medição, você consegue preencher o PPP. Você não, né? A empresa consegue preencher o PPP. Se não tem esse ruído medido, aí fica um pouco mais complicado, porque a empresa não pode colocar qualquer valor. Muitas vezes a empresa precisa fazer um laudo extemporâneo ou você precisa entrar na justiça para que um perito vá lá no ambiente do trabalho medir o ruído para você. E quando eu falo de limite de tolerância, é importante você entender como que o INSS considera essas questões até mesmo na justiça. O que acontece é que houve várias alterações na legislação e até 5 de março de 1997, a legislação previa que o ruído tinha que estar acima de 80 decibéis. Então, se fosse 79, não era considerado especial, acima de 80, então é considerado especial. Isso até 5 de março de 1997. E após essa data, o ruído aumentou, o limite de tolerância aumentou para 90 decibéis. E ficou realmente sendo 90 decibéis, de 80 pulou para 90. E a partir de 2004, mais especificamente 1º de janeiro de 2004, já mudou o ruído para 85. Então até 97 era 80, depois ficou 90 e a partir de 2004 ficou 85 e é o que está vigorando hoje. Então precisa ver qual época que você trabalhou. Muitas vezes você passou por todas essas alterações de ruído e quando a empresa vai preencher o PPP, ela precisa colocar de tal data até tal data foi medido o ruído X, de tal data até tal data o ruído é outro e de tal data até tal data é outro ruído. E assim a gente precisa verificar nessas datas qual que se enquadraria aí para fins de ultrapassar o limite de tolerância previsto na legislação. E aí vem a importância do PPP. O PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, é o documento que a empresa entrega para o empregado no momento da aposentadoria, no momento que ele vai pedir aposentadoria ou então quando da rescisão do contrato de trabalho. Toda rescisão tem que ter o PPP, ainda que ele esteja constando que não tem nenhum agente nocivo. Ou então, se o empregado ainda estiver trabalhando, a qualquer momento que ele pedir, a empresa tem que fornecer o PPP. Só que no PPP temos vários campos a serem preenchidos e tem a parte das informações trabalhistas, data de admissão, número da carteira, nome do empregado, a profissão realizada. E essa questão da profissão é importante porque vai constar ali qualquer atividade e ela tem que ter alguma relação com ruído. Se for, por exemplo, trabalhou na lavoura, trabalho rural e tem um ruído, vai ficar um pouco estranho. O ideal era constar, por exemplo, trabalho na lavoura, mas num trator específico de fazer tal coisa. Aí sim teria justificativa para existir um ruído no ambiente de trabalho. Também temos no PPP a informação dos fatores de risco. E é aí que vai constar exatamente o ruído constante no ambiente do trabalho. Mas não basta constar a palavra ruído e também não basta constar qual que foi a medição. É necessário preencher todas as informações do PPP. E nele constam as informações aqui no campo 15. Qual que foi o período trabalhado, qual que é o tipo de agente, no caso agente físico, químico, biológico, qual que é o fator de risco em si, que no caso seria o ruído, qual que é a intensidade e concentração, que no caso seria 85, 82, 90 decibéis, e qual que foi a técnica utilizada. Isso tem muita discussão. Muitos PPPs vêm constando dosímetro, decibelímetro, e não é o equipamento que você usou, é a técnica utilizada. E geralmente a técnica utilizada é a da NHO, da Fundacentro, ou então a NR15. O ideal era constar essas informações no PPP. Precisa também ser utilizado a técnica NEN, que é o nível de exposição normalizado. Sem essas informações no PPP, ele não vai ser considerado porque o perito não vai saber exatamente qual que foi a forma de medição e como que se chegou naquela conclusão que é 82 decibéis. Se não for uma dessas formas oficiais utilizadas que o INSS autoriza, pode ser que ainda que esteja acima dos limites de tolerância não seja considerado seu PPP e precise ser corrigido talvez na Justiça do Trabalho.
E não se esqueçam, o ruído ele é uma técnica quantitativa, então precisa constar a quantidade de ruído existente no local de trabalho. Não é igual o agente biológico, que basta ter algum agente ali que já é uma exposição, ou então um agente cancerígeno. Para o ruído precisa ter a medição, quantos decibéis, que equivale ao período que você trabalhou. Só que esse ruído ele não pode ser escrito ali pela empresa no momento do PPP sem nenhuma base técnica, né? Sem nenhuma medição efetuada por um médico do trabalho, técnico de segurança ou engenheiro do trabalho. Então é necessário constar também no PPP quem é o responsável técnico pelos registros ambientais. Então tem que constar ali qual que é o período, qual que é o NIT dele, que é o número do PIS, né, geralmente coincide, qual que é o NIT dessa pessoa que fez a medição, qual que é o nome dela, qual que é o CREA, qual que é o CRM, qual que é o código dela no registro de classe e qual que seria o período referente a essa medição que essa pessoa realizou. Se não constar quem que foi o responsável técnico pela medição, também não vai ser considerado seu PPP. Além das outras informações que precisam constar no PPP, como carimbo da empresa, assinatura da empresa, suas informações trabalhistas, tem que ter procuração se quem assinou não é o dono da empresa, né, não é o administrador da Receita Federal. Temos vários detalhes que precisam ser observados no PPP para que ele tenha validade. Então, antes de analisar qual que é o fator de risco, a perícia da INSS olha todos esses quesitos técnicos. Carimbo, assinatura, data de emissão, depois vai olhar se tem responsável técnico, tem responsável pelo período trabalhado pelo empregado, tem declaração de extemporaneidade. Se não tiver nada disso, nem vai olhar o ruído, já vai negar o seu pedido de atividade especial. E a partir do momento que consta essas informações básicas, aí sim vai ser analisado o fator de risco e todas as informações necessárias para verificar se esse PPP é válido e se a sua atividade é especial. E ainda temos as discussões na Justiça. O tema 555 do STF diz que, para fins de ruído, o EPI realmente não neutraliza. Então é importante analisar esse tema também. Temos a questão de habitualidade e permanência. Teve muita discussão sobre isso, se para o ruído precisa constar habitualidade e permanência, e tem aquela discussão que só antes de abril de 1995 é que não é exigido. Depois disso já tem que comprovar que é habitual e permanente a exposição. Tivemos também uma discussão sobre aquelas questões do nível de ruído, que era 80, foi para 90, depois voltou aí para meio termo 85. E essa discussão de 90 decibéis, por que foi tão alto assim depois voltou? Por que não ficou 80, 85 de uma vez? Então teve essa discussão, mas já foi pacificado no tema 964 do STJ, tema 174 da TNU e a petição 10262 e petição 9059, todas do STJ. É importante você dar uma lida aí, caso tenha essa discussão no processo do seu cliente. Em relação aos níveis de medição de ruído, a gente tem também o tema 1083 do STJ, que fala daquela questão do nível de exposição normalizado, que é o NEN. É importante dar uma lidinha nisso tudo se você for ingressar na justiça para discutir o PPP do seu cliente. Mas o ideal é que ele venha específico, certinho, quando você vai fazer o seu pedido. O ideal é que você corrija todas essas informações antes de entrar com o pedido no INSS, porque vai demorar um pouquinho mais depois para corrigir. Então, recebe o PPP, manda uma notificação para a empresa, corrija isso. A empresa não corrigiu, faça o pedido trabalhista para corrigir o PPP e apresente o PPP correto no INSS. Essa é a melhor forma de organizar a situação. Não tem PPP, a empresa fechou, não tem nada que possa ser feito, aí sim você começa a discutir essas questões do INSS, porque geralmente leva uma grande discussão por um bom tempo se não tiver pacificado o ponto ali que você está discutindo no PPP seu ou do seu cliente, tá bom? Então, pessoal, para não ficar muito longo, eu vou encerrar o vídeo por aqui e sexta-feira eu venho ao vivo respondendo dúvidas de vocês sempre ao meio-dia. Até lá!